Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa são 18 horas em Maputo, 17 em Paris e Luanda, 16 em Bissau e São Tomé, 15 horas na cidade da Praia. Neide Ribeiro. Na Cimeira do Clima que decorre em Glasgow, há falta de consenso sobre o texto final. Um novo rascunho foi divulgado hoje e suaviza as medidas sobre os combustíveis fósseis. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos está preocupado com as alegadas ameaças à vida do deputado José Carlos Monteiro, que denunciou o caso do avião arrestado pelo governo. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Mossal Cheli e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Na Cimeira do Clima que decorre em Glasgow houve alguns avanços, mas poderão não ser suficientes. Há falta de consenso sobre o texto final. Um novo rascunho foi divulgado esta sexta-feira e suaviza as medidas sobre os combustíveis fósseis. Mais explicações com José Pedro Frazão. Houve avanços na negociação da Conferência do Clima, mas podem não ser suficientes para encarar esta conferência como um sucesso, porque há muitas pontas soltas e os representantes da sociedade civil não estão totalmente satisfeitos. Realizaram uma manifestação esta tarde em Glasgow a pedir mais ambição. O representante do Quénia discursou esta tarde no plenário para dizer que a África fez o que podia para ajudar neste combate, lembrando que a diferença de mais meio grau é mesmo relevante, dado que o continente está a sofrer na pele com este problema. Falou mesmo de uma questão de vida ou de morte. Uma intervenção que se juntou o enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, a dizer que esta é uma questão existencial e que este tem de ser um lugar de, não de palavras, mas de ação nas próximas horas. Quanto aos representantes da sociedade civil, tomaram uma posição também formal na própria Cimeira, onde pedem que os países do Norte paguem a sua dívida climática, que seja alcançada uma meta global para a adaptação, que seja resolvida a injustiça climática e sejam feitos financiamentos das perdas e danos causados pelos fenómenos extremos. Está em aberto ainda a Cimeira do Clima em Glasgow e perspectiva ainda uma longa noite negocial, tendo em conta os pontos em aberto, nomeadamente sobre o financiamento climático e também os mecanismos de implementação do Acordo de Paris. De Glasgow para a FI, José Pedro Frazão, em serviço especial. O Kremlin assegurou hoje que o fornecimento de gás russo à Europa vai continuar, apesar das ameaças da Bielorrússia de fechar as válvulas de um grande gasoduto que passa pelo território. Em caso das sanções europeias, alguns milhares de migrantes que querem entrar no espaço comunitário estão bloqueados em condições difíceis na zona da fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. Stephanie Palma tem mais informação. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se ontem com caráter de urgência para discutir a crise humanitária na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia e acusou Minsk de uma instrumentalização orquestrada de seres humanos cujas vidas e bem-estar foram postos em perigo para fins políticos. França, Irlanda, Estónia, Estados Unidos da América, Noruega e Reino Unido acusam Minsk de enviar mais de 2.000 migrantes vindos do Médio Oriente para a fronteira com a Polónia, com o objetivo de destabilizarem a fronteira externa da Europeia e dos países vizinhos e desviarem a atenção das crescentes violações dos direitos humanos. Para além disso, estes países classificam o regime de Alexander Lukashenko como uma ameaça à estabilidade regional. Esta crise humanitária está longe de ser resolvida se a União Europeia decidir impor sanções contra a Bielorrússia. Minsk, com o apoio da Rússia, já ameaçou cortar o fornecimento de gás à Europa. Apesar disso, o Kremlin já veio esclarecer que não vai suspender a entrega de gás à União Europeia. Após as ameaças, Bruxelas já indicou que serão anunciadas novas sanções na próxima semana. Isto acontece numa altura em que o presidente bielorrusso também admitiu ter pedido ao seu homólogo russo ajuda para vigiar a fronteira com a União Europeia. Moscou enviou bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear como forma de controlar o que se passa na fronteira com a Polónia. A União Europeia vai destinar um financiamento total de 12,8 mil milhões de euros para a gestão das fronteiras e reforço das que são externas no período 2021-2027, anunciou hoje a Comissão Europeia.
Bissau 94 FM. O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, escolheu o interior da ilha de Santiago para a sua primeira visita. A taxa de vacinação contra a Covid-19 na região é inferior a 70%, quando a nível nacional ultrapassa os 80%. Odeir Santos. Na região sanitária de Santiago Norte, que abrange 6 municípios, o Presidente da República, José Maria Neves, apelou à adesão dos jovens à vacinação. Devem estar na linha da frente da vacinação. Precisamente porque se ganharmos a batalha da vacinação, podemos garantir que não haja novas vagas aqui em Cabo Verde e podemos, sobretudo, garantir que haja retoma da nossa vida normal, retoma da economia e criação de oportunidades para as pessoas. Portanto, é fundamental que haja uma grande mobilização para a vacinação. O Governo está a fazer um trabalho extraordinário. É preciso dar parabéns ao Governo pelo trabalho que tem realizado até este momento. Após visitar a região norte da ilha de Santiago, José Maria Neves reuniu-se no princípio da tarde de hoje com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva. Um dos assuntos abordados foi a vacinação contra a Covid-19. De acordo com dados oficiais, o arquipélago já atingiu 83% da taxa de vacinação com a primeira dose e 63% da população adulta já se encontra completamente vacinada contra a Covid-19. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Na Guiné-Bissau, o Presidente da Liga dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, está preocupado com as alegadas ameaças à vida do deputado José Carlos Monteiro, que denunciou o caso do avião arrestado pelo governo guineense. Moussa Baldé. O presidente da Liga dos Direitos Humanos foi se inteirar das alegadas ameaças ao deputado José Carlos Monteiro e aproveitou para confirmar a veracidade dos factos com o próprio. Após uma conversa de cerca de 1 hora na sede do Parlamento, o presidente da Liga, o advogado Augusto Mário da Silva, disse aos jornalistas que, de facto, o deputado tem sido alvo de ameaças de morte, uma situação que a Liga condena de forma veemente, segundo as palavras de Augusto Mário. O deputado José Carlos Monteiro informou ao presidente da Liga dos Direitos Humanos que todos os dias, desde que fez a denúncia das circunstâncias em que o avião veio parar a Bissau, tem recebido chamadas telefónicas com ameaças à sua integridade física, mas que, pensando bem, vai continuar no cargo de presidente da Comissão Parlamentar para a Área de Defesa e Segurança. É que na quinta-feira o deputado ponderou abandonar o lugar devido às ameaças à sua pessoa. A Liga instou o ministro do Interior, Bocha Kandé, a garantir a segurança do deputado José Carlos Monteiro, bem como de todos os deputados envolvidos nas investigações sobre as circunstâncias da vinda do tal avião. Entretanto, o presidente da Liga dos Direitos Humanos, que falava em nome das demais organizações da sociedade civil, pediu ao Parlamento que continuasse com as investigações das circunstâncias da vinda do avião e ainda sugeriu que seja solicitada uma ajuda internacional para descoberta da verdade material sobre o caso do avião. Moussa Baldé, Bissau, RFI. A comunidade internacional está reunida hoje em Paris para se assegurar que a Líbia realiza eleições dia 24 de dezembro. Liliana Henriques. À volta da mesa, juntamente com o presidente Macron, estão cerca de 30 dirigentes, nomeadamente a chanceler alemã, o chefe do governo italiano, os líbios Mohamed Al-Mafi, presidente do Conselho Presidencial, e Abdelhamid Deiba, primeiro-ministro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, devendo participar por videoconferência. Também participam os países vizinhos da Líbia, nomeadamente o Chad e o Níger. Já os presidentes da Turquia, da Argélia ou da Rússia não se deslocaram para esta reunião, fazendo-se representar por responsáveis diplomáticos, o que, segundo os especialistas, não augura nada de positivo para esta reunião. Neste encontro, durante o qual o presidente pretende fazer com que a comunidade internacional dê continuidade ao seu apoio à transição política em curso e tornar o processo eleitoral incontestável e irreversível, a presidência francesa já deu a entender que poderia aplicar sanções a quem tente inviabilizar as presidenciais de 24 de dezembro e as legislativas que devem decorrer um mês depois. O contexto é para já delicado neste país dividido entre as autoridades reconhecidas pela ONU e os rebeldes chefiados pelo Marshal Haftar, que controla o leste do país com o apoio assumido do Egito e dos Emirados Árabes Unidos, sendo que, de acordo com o Eliseu, para além dos beligerantes líbios, estão igualmente no terreno tropas ou mercenários vindos da Rússia, do Chad, do Sudão e da Turquia, a França pretendendo precisamente
que seja adotado um plano obrigando os contingentes estrangeiros a abandonar o país.